eu sou a Larissa, essa é a terceira edição, e hoje a gente vai além da capa de um livro que eu já mostrei aqui. Então hoje a gente vai finalmente conversar sobre o S, que apareceu aqui mês passado. Eu fiz um vídeo mostrando todos os elementos gráficos dele, só pra vocês terem uma ideia de como ele era por dentro. Eu não tinha lido o livro ainda, então foi basicamente uma análise pré-leitura pra gente entender como que funcionava um pouquinho esse livro, o que tinha dentro dele, já que ele é um livro tão diferente, cheio de elementos soltos dentro dele. Enfim, a gente vai conversar melhor sobre isso hoje. Bom, então antes de falar sobre a história em si, queria retomar um pouquinho os elementos estéticos dele, só pra gente ter uma ideia melhor das escolhas que foram feitas aqui para esse livro. Coincidentemente, na última semana de outubro, eu participei de um congresso na faculdade e na minha mesa de apresentação tinha uma pesquisadora falando sobre o S. Foi super legal, a gente super trocou ideia. Então, boa parte das informações que eu vou dar sobre a estética do S foram coisas que eu aprendi com ela nessa apresentação que ela fez. Eu vou deixar o nome dela aqui na descrição. O S é o objeto de estudo dela no mestrado. Então, assim, com certeza vai ser coisa interessante, com certeza é uma dissertação que vale a pena ser lida. Bom, então, vamos começar pela caixa do S. A gente vê que ela tem uma textura que imita um pouquinho de tecido, apesar de não ser tão realista, tá? E a gente tem aqui o S com um verniz localizado. Aqui no lacre a gente tem o nome dos autores e a figura do macaco. O macaco é um elemento recorrente em toda a história, ele vai aparecer em vários momentos cruciais da narrativa, ele vai estar lá. E na parte de trás do lacre a gente também tem um elemento importante que é o navio, né? O navio é uma figura central, ele é um personagem do livro, na verdade, do navio de Teseu. E aqui a gente tem uma frase que é uma frase icônica do livro, que é: começa na água, lá deve terminar, e o que lá termina deve mais uma vez começar. E uma coisa que é bem clara nessa caixa aqui é que ela tem uma roupagem bem moderna, assim. Mas, ainda assim, a gente vê que tem uma mistura de elementos, porque apesar de você ter recursos bem modernos como o verniz, você tem uma fonte, que é uma fonte mais clássica, né? Ela puxa para um estilo gótico e tal. E a mesma coisa acontece aqui atrás, né? Diagramação, que tem essa fonte maior no início da palavra, né? Então, isso, você vê que tem uma mistura de temporalidades nessa diagramação. A escolha foi uma mistura de identidades antigas no design com identidades mais modernas. Bom, e agora a gente vai então pro Navio de Teseu, que é o livro que vem dentro da caixa e que o meu tá assim, só um pouco marcado, né? Então, quando a gente abre a caixa, a gente tem o Navio de Teseu, que é o livro que vai compor, junto com os anexos e as anotações, o livro S. O Navio de Teseu, ele foi lançado na década de 40. A identidade visual dele vai diretamente a essa época, tá? Então, a gente tem aqui essa capa no estilo que a gente chama de Art Deco. A textura vai imitar, de forma bem realista, um pano, um tecido, tá? Aquelas capas de tecido. A gente tem uma fonte Art Deco também, e a gente tem um baixo relevo em todos os elementos da capa. Além, claro, de elementos que foram projetados para simular uma certa idade do livro, digamos assim, né? Como o adesivo, que indica que ele era de uma biblioteca, e, claro, a cor das páginas, que é amarelado. Uma coisa interessante dessa capa é que todos os elementos dela giram em torno do elemento central dela, que é o barco, né? Que é basicamente uma referência bem clara à história em si, em que todos os acontecimentos giram em torno desse barco onde o personagem principal é mantido em cativeiro. E além disso, a gente tem aqui na capa, em volta do barco, né, a gente tem esse elemento circular que pode ser entendido como um labirinto, pode ser entendido como um redemoinho, mas o que importa é que ele é uma coisa cíclica, e isso vai remeter também à história, mas dessa vez às escolhas narrativas e a forma como a narrativa vai se encaminhar, já que tudo nela é cíclico. Isso também vai remeter à ideia de como o livro deve ser lido, já que você precisa passar várias vezes pelo mesmo ponto para poder pegar o livro como um todo. Bom, então se você chegou até aqui, se você já viu meu outro vídeo, se você não viu, dá uma pausa, vê e volta. Se você já sabe do que se trata o livro, se você já teve contato com ele de alguma forma, você sabe que o livro ele é composto por esse livro, Navio de Teseu, mas as anotações dos personagens, dos protagonistas,
mais os anexos que vem dentro do livro. A parte mais difícil de ler o S, eu achei, foi conseguir me ater à cronologia certa. Basicamente, o que acontece é, como eu disse, ele é um livro que tem que ser lido em ciclos. Então, o primeiro ciclo, que é o básico, é você ler o navio de Teseu em si. Então, você vai pegar, você vai ignorar os anexos e ignorar todas as anotações que tem nas margens e vai ler a história do navio de Teseu em si. Além disso, você vai ler as notas de rodapé, a introdução ao livro, que é o tradutor que fez, enfim, todos os elementos que estavam no livro original. O segundo passo, você vai migrar para as margens do livro. Então, a primeira coisa que você vai ler são as notas escritas pelo protagonista, em lápis. O príncipe veio visitar as câmeras. A próxima etapa é ler os diálogos em azul e preto. São a primeira ordem cronológica. Então, é quando a Jennifer e o Eric, que são os dois protagonistas, começam a conversar. Então, você vê aqui que tem ela escrevendo em azul, ele escrevendo em preto. Em seguida, você vai pular para os diálogos em verde e laranja. A gente tem diálogos em laranja e verde. Eles são a terceira etapa cronológica. Em seguida, você tem os diálogos em vermelho e roxo, como aqui, tá? Então, você tem vermelho e roxo. E, por fim, você vai ter diálogos só em caneta preta. Quando eu digo que você vai ler os diálogos de uma cor, depois vai ler os de outro, é ler tudo mesmo, tá? Então, você vai desde o início do livro, os diálogos em azul e preto começam na folha de rosto, até a última, lendo só os diálogos em azul e preto. Depois você volta e só os diálogos em laranja e verde. Depois você volta só os diálogos em vermelho e roxo. E aí, à medida que as notas indicarem, você vai lendo os anexos, tá? Mas, enfim, vamos lá. O que eu achei do S em si? O Navio de Teseu é um dos melhores livros que eu já li. Sério, tipo, é muito bom. É muito foda. O Doug Dorst, ele fez um trabalho sensacional. Infelizmente, por ele estar associado ao J.J. Abrams, ele acaba sendo deixado um pouco de lado, mas ele escreveu o Navio de Teseu, ele escreveu as notas, ele escreveu os anexos, ele fez todo o trabalho de escrita. É uma pena que ele seja deixado de lado às vezes, porque, sério, o Navio de Teseu é muito bom. É muito bom. E ele é um livro político e, ao mesmo tempo, ele é um livro sobre perda, sobre amor e sobre ser humano. É muito bem escrito mesmo. Uma coisa que me agradou no Navio de Teseu foi o fato de que ele é uma leitura que você, o tempo inteiro, você está incomodado com alguma coisa. Tem sempre um clima, uma atmosfera pesada, uma atmosfera que você não sabe o que está acontecendo e você precisa saber. E tem umas imagens bem pesadas. Bom, basicamente a história do Navio de Teseu é um homem acorda um dia numa praia e ele tá tipo molhado, ele acabou de sair do mar e ele não lembra quem ele é. E aí ele vai andando pelas ruas dessa cidade onde ele tava, ele entra numa taverna e ele começa a observar as pessoas e ele vê uma mulher que chama a atenção dele, ele começa a conversar com ela e de repente um cara vem por trás, dopa ele e leva ele para um navio. Esse navio tem uma tripulação bem sinistra, com umas bocas costuradas, com uns rituais muito doidos. Ele faz parte de alguma coisa que ele não sabe o que é, e eles chamam ele de S. Ele não sabe quem ele é, ele não sabe por que aquelas pessoas conhecem ele não sabe qual é a missão dele, mas ele tem alguma missão, ele tem que fazer alguma coisa. E a gente vai seguindo ele nessas viagens e nessas coisas muito doidas que ele vai fazer aí. Mas assim, essa sensação de instabilidade, de que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa com ele, pode surgir alguma coisa, algum perigo, é o tipo de sensação que eu gosto de ter durante uma leitura. E além disso, os personagens são muito bem construídos. O S, apesar da gente não saber nada sobre ele, ele é extremamente coerente, extremamente bem construído, ele é muito interessante. Agora, quanto ao S como um todo, o Navio de Teseu, mais notas, mais anexos, eu tenho algumas ressalvas. E a partir de agora, watch out, porque assim, spoilers. O J.J. Abrams, ele fez a mesma coisa com a gente em Lost, né? Assim, eu amo Lost. Lost é minha série favorita da vida. E eu gosto do final de Lost, mas sabe aquela coisa de dar uma coisa gigantesca e resolver uma parte? Ele coloca muitos questionamentos, muitas tramas, muitas coisas pra acontecer. E por fim, ele resolve só algumas delas. Uma coisa que me incomoda, por exemplo, é a profusão de elementos
para explicar alguma coisa que pode ser explicada sem aquela quantidade de coisas. É o que acontece com a quantidade de nomes que você tem para possíveis candidatos ao Straka, a necessidade de todos eles terem alguma participação na história. E é uma leitura que já é confusa por causa dos elementos gráficos dela. Você acompanhar a cronologia dela já é complicado. Então você não precisa complicar mais inserindo elementos na história que estão ali só para distrair o leitor. Mas, assim como em Lost, as grandes estrelas da história são os personagens. Tanto no navio de Teseu quanto nas margens, os personagens são cativantes, são interessantes. Você tem acesso a muita coisa interessante sobre eles. E o recurso usado para dar acesso a gente a essas coisas é muito legal, que são os bilhetes, as cartas. Uma coisa que eu acho muito legal, inclusive, é como que o Doug Dorst conseguiu mudar o tipo de escrita. Então ele escreve como se fosse um escritor da década de 40, escrevendo, e faz sentido, a narrativa dele é coerente, o tipo de escrita dele é coerente, e ao mesmo tempo ele escreve como duas pessoas jovens na década de 2010, soa natural a forma como eles escrevem, não é forçado. Agora, o que mais me incomoda no S, na verdade, é essa necessidade de OTP. A Jennifer tá aqui porque ela terminou com o namorado e ela tá se sentindo mal e ela começa a escrever com um estranho. O estranho conhece a menina através do livro, que gosta do livro que ele estuda e eles se interessam pelo outro, e aí naturalmente eles vão virar um casal. Meu cu. Isso não precisa ser assim. Estou cansada dessa história de que a menina e o cara não podem ser amigos, não podem compartilhar um interesse em comum sem ter que necessariamente virar um casal. Então, assim, eu entendo que esse tipo de coisa venda, não precisa colocar isso em todo o livro. O S se sustenta tão bem sem isso, mas então vamos aos elogios. Para mim, esse livro ele tem duas grandes estrelas. A primeira é o Doug Dorst. O que ele fez nesse livro é absurdo, de construção narrativa, construção de personagem, construção de cronologia, é sensacional. Além de toda a complexidade da narrativa que ele conseguiu dar, ele ainda fez uma narrativa interessante, que não é maçante em momento nenhum. Então, assim, alguém dá um prêmio pra esse homem, porque ele é muito foda. E a segunda estrela são as equipes de design, né? Porque, caralho, nos Estados Unidos, o original, ele foi projetado por uma equipe. Então, a ideia do livro é do J.J. Abrams. O Doug Dorst, ele produziu os textos, e uma equipe de designers e de diretores de arte, etc., foi montada para cuidar da parte gráfica. Então, o diretor de arte era o Paul Capel, da Headcase Design, que, aliás, tem um site muito doido. E aí, a equipe de designers em si, eram 3 pessoas. O Ralph Garroni, que era designer, e 2 mulheres, a Megan Warman e a Lindsay Caglione. As duas trabalhavam com handwriting, então elas que faziam as escritas. Então, esse livro ele foi projetado por uma equipe. Por isso, ele saiu de forma tão complexa e tão brilhantemente produzida. E aí uma editora francesa, que eu não sei o nome, foi lá, comprou os direitos e foi traduzir o livro. Bom, e o original, ele foi projetado todo manualmente, né? Então, tinha duas designers especialistas em caligrafia produzindo o livro, produzindo à mão, artesanalmente. E aí, o que a editora francesa fez? Usou fontes digitais. Por mais que eu crie uma fonte que reproduz a minha letra exatamente como ela é, a minha letra nunca é igual. O meu A pode ser sempre parecido, mas eventualmente ele vai ter alterações. E isso não tem como ser reproduzido com fontes digitais. A produtora do J.J. Abrams ficou bem chateada com isso. E aí a equipe brasileira entrou. A Intrínseca comprou os direitos de tradução e os direitos de lançamento no Brasil. E eles entregaram o projeto nas mãos do Antônio Roden. Ele é um designer caligrafista. Ele foi responsável pela adaptação para o português das fontes de capas como A Culpa das Estrelas, o Teorema Catherine, os livros da Carrie Smith, porque ele é especialista em caligrafia. O que, ao que tudo indica, é tipo o trabalho mais legal do mundo. Bom, então ele fez uma pesquisa de canetas, de papéis, enfim, tudo que poderia alterar e influenciar na criação dessas fontes e na tradução do livro. E aí ele fez uma seleção de quais seriam os mais adequados e ele escreveu tudo à mão. Foram mais de 2.000 páginas de originais até chegar num resultado que agradou ele e ele retornou para a Intrínseca. Ele fala numa entrevista que criar esse livro foi como fazer um trabalho de falsificação.
Era como se ele estivesse falsificando a edição original, imitando as fontes que foram usadas para poder escrever em português. Então, assim, na equipe americana, eram duas responsáveis pelo lettering, além do design, né? Mas aqui só o Anthony Holden ficou por conta da caligrafia. Ele cuidou de todas as partes manuscritas sozinho e ele levou cerca de 9 meses produzindo esse livro. Então, por isso que o livro foi lançado em 2013 nos Estados Unidos, mas ele demorou tanto para chegar em português, porque não era só traduzir como um livro tradicional é traduzido, né? O projeto brasileiro ele ficou tão bom que a produtora agora indica ele como referência para as outras traduções que vão ser feitas. Vou deixar aqui na descrição os links de algumas entrevistas que eu vi ele dando. Então, a minha avaliação geral do S ele é um exemplo claro de como a arte da literatura e a arte do design podem andar juntas, mas às vezes o design pode superar a literatura. Se às vezes a gente gosta muito de um livro e a gente aceita que tudo bem, ele tem a capa feia porque eu gosto muito dele, tem livros que você pode não gostar tanto, mas você pode manter na sua estante porque ele é muito bonito. E o S é claramente um exemplo do design que superou a literatura. Embora eu ache o Navio de Teseu um livro sensacional, eu tenho os meus problemas com S, então o conjunto da obra, pra mim, seria tipo 4 estrelas, digamos, enquanto que o design do livro é 1,5 milhão de estrelas. Ele é um livro para você criar uma relação afetiva mesmo com ele, de estar o tempo inteiro pegando e explorando e folheando e amando e sendo muito feliz, e sendo um casamento para nunca acabar. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links interessantes para quem está lendo ou já leu o S, sobre o design, sobre as produções e também links que podem ser úteis para a compreensão do texto. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, deixa nos comentários o que você achou do S. Você pode me seguir nas redes sociais para acompanhar as minhas leituras. Não esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.